Será que é um momento de ira de Deus ou será que é um momento de, mais uma vez, anunciar a volta de Cristo? Momento que Deus usa para mostrar ao mundo que está próximo o momento da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24, 7 e 8 nos diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Não diz que é o fim, diz que é princípio de dores. Em outro momento, nós também podemos ler, Lucas falando sobre isso. Lucas 21, 10 e 11 diz: porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis, e surgirão poderosos fenômenos celestes. Quem disse isso é o médico Dr. Lucas, que escreveu o seu evangelho, que está na Bíblia, e nós podemos lê-lo para entender melhor o que ele diz ali. É bom ler todo o evangelho de Lucas para entender o que ele fala sobre esse momento. Ele diz que doenças, pestes, epidemias e pandemias, da forma como estamos vivendo, são sinais da volta de Cristo. Por que entendo que é um sinal? Porque o texto inclui ali a palavra peste. Em outras versões, a minha versão eletrônica, diz epidemias horríveis e devastadoras. A versão que estou usando nesse momento. Diz que, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras. Então, a Bíblia nos mostra que antes da volta de Cristo acontecerão isso, ou coisas semelhantes a isso, ou piores do que isso ainda, que estamos vivendo. Então podemos entender que tudo isso que estamos passando é mais um sinal da volta de Cristo. Porque o sinal está demonstrando ser um dos mais fortes dos últimos tempos. Precisamos parar para pensar e entender que é um sinal, talvez o mais forte ou um dos mais fortes dos últimos tempos, que tem mostrado a volta de Cristo. Por que entendemos isso? Porque está sendo um sinal a nível mundial. Talvez não tenhamos nenhum país que fique isento ou fique livre dessa pandemia chegar até ele. Não importa se é um país rico, se é um país pobre, se é um país comunista ou se é um país socialista, se é um país grande ou um país pequeno. Os acontecimentos têm nos permitido entender que está caminhando para que todo mundo perceba o momento, que todo mundo passe por esse momento e cada um reagirá segundo as suas condições de combate a essa pandemia. Cada país estará reagindo conforme tiver as suas condições e como estará preparado para enfrentar. No momento, nós precisamos voltar o nosso pensamento para outras ocasiões que o mundo passou, como a gripe aviária, que aconteceu aí há pouco tempo, 2005, 2011, com várias mortes, vários casos em todo o mundo. Um outro momento mais recente, da Zika vírus, de 2014 a 2016, que também trouxe preocupações para o mundo todo. Em outro momento, o Ebola, que surgiu ali na África também, que chamou a atenção do mundo e chegou até o Brasil também, deixando o Brasil em estado de alerta. Mas uma das coisas que precisamos pensar e orar para que isso não aconteça é que cheguemos ao nível da gripe espanhola que aconteceu em 1918 e 1919, onde tivemos aí cerca de 20 milhões de mortos. Mas também entendemos que mesmo essas doenças e epidemias citadas foram sinais da volta de Cristo. Mas o que estamos vivendo hoje é um sinal a nível mundial. Se Deus é bom, por que Ele permitiu o coronavírus? Muitas pessoas podem estar perguntando, se Deus existe, por que isso? Por que, Senhor? Por que nos permitiste o coronavírus? Por que isso? Por que, sendo bom, permite tragédias?
Porque, sendo bom, permitiu que esse vírus surgisse ali na China e já matou milhares de pessoas na Itália, na Espanha, na China e agora chegou até o Brasil. Talvez você pergunte, o que fizemos para merecer isso? Talvez eu e você não temos feito coisa para merecer, mas talvez algumas pessoas têm feito, têm atingido a santidade de Deus, têm ferido a santidade de Deus, ferido a pessoa de Deus com seus pecados, com suas palavras, e Deus está mostrando isso sim. Mas entendo que o que estamos vivendo não é um momento de epidemia porque Deus mandou um vírus, mas porque Ele permitiu o vírus, o que faz uma grande diferença. Entendo duas razões para que Deus permitiu que o vírus surgisse nesse momento. A primeira delas é para que o homem entenda que precisa voltar-se para Deus. O homem precisa entender que ele tem a necessidade e a urgência de voltar-se para Deus. Deus está mostrando cada vez mais isso de agora de uma maneira mais contundente. Uma segunda razão que entendo que é um sinal da volta de Cristo é que Jesus Cristo ele precisa ser anunciado. Deus é misericordioso e está permitindo mais uma vez que pessoas possam ver, ouvir e presenciar fatos que a Bíblia relata que são sinais da volta de Cristo. Então precisamos entender que Deus permitiu isso, permitiu esse momento de vírus, esse momento de pandemias, para que as pessoas pudessem voltar-se para Ele e entender que é mais um sinal, é mais uma oportunidade que Ele está dando ao mundo. Podemos perguntar, é ou não é o fim? Não é o fim. No entanto, pode ser o princípio de dores. Mateus 24:7, nós lemos: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. E o texto termina dizendo: mas todas estas coisas são princípio de dores. São princípio de dores. Então poderemos estar diante apenas do princípio do fim. E precisamos entender isso. Não entendo que é Deus enviando um vírus para dizimar milhares de vidas em todo o mundo. Mas entendo sim que é Deus permitindo que o homem colha um pouco do resultado da sua iniquidade, do seu pecado. Salmo 94, verso 23, nos diz: o Senhor fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá em sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. O homem está colhendo o que plantou. O homem está colhendo o abuso da sua liberdade de decidir, de pensar, o abuso de decidir o que Deus permitiu que ele decidisse e não está tomando as decisões corretas. Por que na China se come tantos animais que em outros lugares não se come? É cultura? Precisamos parar para pensar se a cultura é cultura apenas ou tem outras coisas que precisamos analisar. Quando nós olhamos para esse texto, podemos entender que o homem tem colhido, sim, frutos da sua iniquidade, frutos do seu pecado. Recentemente, ainda esta semana, dia 24 de março de 2020, foi anunciado pelo G1 um morador de Mato Grosso que estava sendo multado por crime ambiental e foi relatado o vídeo que ele mostrou comendo cobras e morcegos. Então podemos entender que se isso é um sinal da volta de Cristo, se não acontecesse na China, se não começasse na China, poderia começar em qualquer outro lugar, inclusive no Brasil. Sendo mais um sinal da volta de Cristo, não importa. Deus faria começar isto em qualquer outro lugar. Deus permitiria isso acontecer. Quando nós olhamos para esse momento, precisamos entender por que é um sinal da volta de Cristo. Porque estamos vendo algo acontecer a nível mundial. Outras epidemias, outras pandemias, não foram tão fortes ou tão intensas, tão contundentes como esta que temos vivido neste dia. Precisamos orar para que não cheguemos ao nível da gripe espanhola que aconteceu em 1918 e 1919.
Precisamos clamar a Deus, pedir a Ele misericórdia para que isso não aconteça. Mas precisamos colocar diante de Deus também o mundo que está à nossa volta. Precisamos colocar o Brasil diante de Deus. Precisamos colocar as autoridades diante de Deus para que Deus possa olhar para nós com sua graça e sua misericórdia. Não podemos entender que isto é o fim. Por que não podemos entender que é o fim? Porque a Bíblia relata fatos que acontecerão antes da volta de Cristo. Coisas que são diferentes do momento que estamos vivendo. Fatos que antecederão a volta de Cristo, antecederão o dia do juízo final, sim. Mas este momento é o momento do sinal. O momento que Deus está mostrando ao mundo que a volta de Cristo pode não estar tão distante como alguns pensam. Precisamos olhar para esse momento de pandemia e entender que o coronavírus pode ser um sinal da volta de Cristo, como lemos no texto de Mateus, que surgirão epidemias horríveis e devastadoras. Lucas, o médico que foi convertido através do apóstolo Paulo, que disse isso no seu Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 10 e verso 11. Que nós possamos olhar para esse texto e entendermos que a igreja precisa estar anunciando a volta de Cristo e não colocando terror como que fosse a ira de Deus sobre o mundo, a ira de Deus sendo derramada neste momento. A Bíblia mostra dois momentos em que Deus usou da sua ira assim contra a humanidade. O primeiro deles é lá em Gênesis, no dilúvio, onde diz a Bíblia que Deus olha para a terra e olha para o homem e vê que o homem estava em uma situação e Deus se entristece com tudo aquilo e diz que destruiria o homem de sobre a face da terra. Mas Deus, com seu olhar clínico, ele identifica uma pessoa, Noé, que era justo. E por causa de Noé e de sua família, ele poupou a humanidade. Ele destruiu a todos, com exceção de Noé e sua família. Esse foi o primeiro momento que a Bíblia nos fala da ira de Deus. Em um segundo momento, também podemos identificar a ira de Deus contra duas cidades, Sodoma e Gomorra. Quando Deus fala para Abraão que destruiria aquela cidade. E Abraão, sabendo que seu sobrinho Ló estava naquelas terras de Sodoma e Gomorra, Abraão tenta interceder por aquelas terras, sabendo que se algo acontecesse naquela cidade, também seu sobrinho sofreria. Mas o diálogo de Abraão não foi suficiente para mudar o entendimento de Deus, mudar a ação de Deus, porque os habitantes daquelas duas cidades estavam pecando tanto que Deus já havia decidido por si mesmo, destruir aquelas cidades. Mas pela graça de Deus sobre a vida de Abraão, ele mandou anjos àquelas cidades e dali retiraram Ló e sua família. Ló foi poupado por causa de Abraão. Ló foi poupado porque Abraão intercedeu, mas Deus não deixou de realizar sobre aquelas cidades o seu juízo. Então, podemos entender que Deus usa de seu juízo, sim, em determinados momentos. Mas, olhando para este momento que estamos passando, não podemos entender que é o juízo de Deus, mas sim um sinal de Deus que Jesus Cristo está voltando, como relata a palavra que foi lida. Precisamos avaliar o momento, sim. Precisamos olhar para esse momento e entender como mais um sinal da volta de Cristo. Assim, nós estaremos dizendo: Maranata, eis que meu Senhor vem. Eis que meu Senhor vem. Nosso Senhor, Ele virá. Ele virá. E nós, como igreja, precisamos entender a nossa principal missão. Qual a missão da igreja neste momento? Em primeiro lugar, precisamos entender que a nossa missão é interceder. Interceder pelo mundo, interceder pelo Brasil, interceder pelas pessoas que estão na frente dessa batalha, principalmente os profissionais de saúde. Em segundo lugar, precisamos mostrar que, quando nós cremos em Deus, não precisamos temer o mal. Como igreja, precisamos entender que aconteça o que acontecer, vivos ou mortos, nós chegaremos na presença de nosso Deus. Pois, quando Jesus voltar, entendemos que isso é um sinal da volta de Cristo.
E entendemos que quando ele voltar, a Bíblia diz que haverá vida na terra. Então, vivos ou mortos, nós precisamos entender que chegaremos na presença de nosso Deus um dia. E precisamos confiar que a palavra de Deus se cumpre. Então não há de que se desesperar. Se for realmente o cumprimento da palavra de Deus, precisamos orar. Precisamos colocar diante de Deus e esperar que tudo isso se finalize. Que Deus nos abençoe.